E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Glênio Cardoso, bem-vindos ao canal Reino Distante, o melhor canal falando sobre Jesus, falando sobre a Bíblia, falando sobre o Reino Distante de Jesus Cristo. E o tema de hoje é máscaras. Será que você está vivendo a essência de Deus para a sua vida, os propósitos de Deus para a sua vida, ou você está usando apetrechos, ou você está usando máscaras para agradar outras pessoas e deixar de viver aquilo que Deus preparou para você? Vamos descobrir no vídeo de hoje. Roda a vinheta. Eu sei que parece muito natural esse cabelo entrando no meu olho aqui, que chega a estar lacrimejando, mas não, eu não sou loiro. Esse cabelinho aqui de Ana Maria Braga é só para eu falar com você que, cara, para de ser o que você não é. Assuma a sua identidade, assuma aquilo que Deus colocou no seu coração, aquilo que Deus fez você para ser. Viva o que Deus colocou no seu coração para viver. Você nasceu com um propósito. E nós vamos falar hoje sobre Atos capítulo 9. Quando Paulo se converte a Jesus Cristo, ele começa a viver a essência daquilo que Deus sonhou para ele. E então eu vou tirar essa máscara de que eu tô parecendo Ana Maria Braga e eu vou falar agora sobre tire a sua máscara, mano. Viva o que Deus fez você para viver. Mano, aqui em Atos capítulo 9 nós temos a conversão de Saulo, sabe? Paulo estava perseguindo a igreja. Ele tinha um ponto de vista, ele tinha uma máscara na frente dele, onde ele adotava uma posição de perseguir e matar os cristãos. Mas agora que as escamas caem dos olhos dele, entenda essas escamas como uma máscara que Paulo estava usando, que dava uma ótica para ele diferenciada daquilo que Deus queria colocar na vida dele, daquilo que Deus queria para a vida dele. E agora ele vai passar a enxergar a vida com outros olhos e o propósito dele vai mudar. E ele vai sair de um perseguidor agora para ser um evangelizador, um evangelista da palavra de Deus e espalhar as boas novas por aí. O interessante é que muita gente acha que Paulo realmente, quando converteu, ele caiu de um cavalo. Vai para lavar. Mas isso não tá na Bíblia não, viu? Lá em Atos capítulo 9, versículo 3, vai dizer assim: em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então não existe um cavalo aqui. Paulo não caiu de cavalo nenhum, viu, gente? Nem de camelo, nem de jumentinho, nem de nada. Outra curiosidade também, mano, é que Lucas dá dois nomes para a mesma pessoa, que é Saulo e Paulo. Porém, do capítulo 13 em diante, ele fala mais Paulo do que Saulo. Mas não existe essa diferença de Saulo, o perseguidor, e depois que ele aceita Jesus, agora ele é Paulo, o cristão. Não existe essa diferença, beleza? É a mesma pessoa. No entanto que depois da conversão dele, lá em Atos capítulo 13, ele é chamado de Saulo também. Então Saulo, também chamado Paulo, ou seja, existiam dois nomes para a mesma pessoa. Saulo e Paulo eram as mesmas pessoas. Porém, quando Paulo começa a fazer as viagens missionárias, Lucas começa a chamar ele mais de Paulo do que de Saulo. Mas passando essa curiosidade, o que eu tenho para dizer para você, o que eu quero realmente te dizer é: tire as suas máscaras. Tire a escama dos seus olhos, sabe? Às vezes a gente é incluído nessa geração, a gente é incluído nessa sociedade, a gente começa a escola, a gente começa a faculdade, a gente começa um serviço novo e aí a gente vai colocando máscaras em nós. A gente vai colocando máscara para agradar outras pessoas. Às vezes a gente adota comportamentos que lá no fundo a gente não se sente feliz com isso, não agrada nem a nós mesmos, sabendo que não está agradando a Deus, não está agradando o Espírito Santo. Eu vou para uma balada só pra ficar perto da galera, só pra ficar perto daquela mina, mas, poxa, eu não me sinto à vontade aqui, eu vou beber pra me sentir aceito, eu vou fumar pra me sentir aceito, eu vou dar um pito nessa maconha aqui pra me sentir aceito também, pra fazer parte da galera. Cara, para de colocar máscaras em você. Para de camuflar a essência de Deus em sua vida. Deus fez você com um propósito. Deus tem um propósito para sua vida, na vida de cada um. Mas eu não sou cristão. Cara, Deus tem um propósito para você. Eu tô na igreja há 30 anos. Deus tem um propósito para você, mano. E o lance aqui é que Paulo era um entendedor da Bíblia.
nos dias de hoje é como se Paulo fosse crente. É lógico que crente é ligado a Jesus Cristo, aceita os pequenos cristos, né? Mas é que Paulo era um entendedor da Bíblia, era um cara culto, ele conhecia da palavra, ele conhecia do Pentateuco, ele foi ensinado aos pés de Gamaliel, e mesmo assim existia uma máscara sobre ele. E ele começou a olhar para Jesus Cristo e olhar para os seus seguidores e perseguir eles e matar eles. Mas aí chega um dado momento que Jesus Cristo tem um encontro com ele. E nesse encontro, essa máscara é tirada de Paulo. E eu entendo essas escamas caindo nos olhos de Paulo, eu entendo que a máscara de Paulo estava caindo por terra. A palavra de Deus fala que nesse encontro Paulo ficou cego por 3 dias, mano. E aí Deus manda um profeta ir lá, chamado Ananias, e falar com Paulo e orar por ele, e as escamas dele iriam cair no chão. Então quando Deus fala com esse profeta Ananias para ir lá na casa onde Paulo estava hospedado, aqui no capítulo 9, versículo 10, Ananias vai responder assim: respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muitas coisas a respeito deste homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com uma autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, cala a boca, vai logo. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Então, mano, Jesus queria tirar as máscaras da face de Paulo e colocar ele para viver os propósitos que Deus tinha para a vida dele. E da mesma forma, Deus quer tirar as máscaras que você já colocou até hoje. Eu não sei quantas máscaras você colocou, quantas pessoas você já quis agradar, quantas vezes você deixou de ser você mesmo, quantas vezes você deixou de seguir os princípios de Deus para agradar outras pessoas, para achar que estava sendo legal para agradar outras pessoas, para agradar outro meio, para agradar um grupo social, sabe? Eu não sei quantas vezes isso aconteceu, mas hoje Jesus te chama para tirar as máscaras e deixar de ser aquilo que você não é, mano. Então seja leve, seja livre, seja você, sabe? Essa palavra te liberta e Deus tem planos maravilhosos para você viver a partir do momento que você tirar essas máscaras e começar a viver para Deus. Começar a viver aquilo que Deus fez você para viver. E não viver o que os outros querem que você viva. E não viver o que as mídias sociais diz para você viver. O que as redes sociais, o que o Instagram, o que o ideal do Instagram fala para você viver. Não. Deus tem um propósito na particularidade de cada um. Não acho e não penso que você está à toa aqui nesse mundo, sabe? Você só veio ao mundo para fazer peso na terra. Não, eu não acredito nisso. Eu acredito, se você está aqui, se você está vendo esse vídeo ou ouvindo de alguma forma, você tem um propósito aqui neste mundo, você tem um propósito aqui nessa terra. E que o nosso propósito seja viver o propósito de Deus pra gente. E para finalizar, aqui no versículo 18, enquanto Ananias ainda estava orando por Paulo, diz assim: imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Cara, imediatamente quando essas máscaras caíram de Paulo, ele foi batizado imediatamente. E mais à frente vai falar que ele recuperou as forças. E aí ele vai passar a ver o mundo de forma diferente. Ele vai passar a enxergar um Jesus que vale a pena pregar. Ele vai enxergar um Jesus que realmente é amor, que realmente é vida. E ele vai falar: cara, eu estava errado. É totalmente diferente daquilo que eu estava imaginando. Eu não vou mais perseguir, agora eu vou ajudar a missão. Eu vou espalhar o amor de Deus. E Paulo foi um dos maiores evangelizadores ali da igreja primitiva, mano. Então, esse vídeo eu só tô aqui para te dizer: tire as máscaras e viva a essência, viva o propósito de Deus para sua vida. Se você não sabe qual é o propósito, poxa, mas beleza, eu quero tirar essas máscaras, mas qual que é a essência de Deus para mim? Qual que é o propósito de Deus para mim? Busque respostas. Eu tenho certeza que você vai encontrar respostas aqui neste livro, porque isso aqui é a boca de Deus, é a palavra de Deus. Eu tenho certeza que esse livro vai falar com você, cara. Se você quiser pagar para ver, pode pagar para ver. Faça provas com Deus. Esse livro aqui fala: faça provas com Deus. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. E eu tenho certeza que você vai começar a enxergar o propósito de Deus para sua vida. E em outro vídeo eu vou falar sobre os propósitos de Deus sobre a nossa vida. Então é isso, o vídeo de hoje é esse. Se você gosta desse tipo de conteúdo, compartilha com seus amigos, curta, se inscreva aí no canal e vamos viver a essência que Deus colocou em nós. Vamos viver os propósitos de Deus em nossas vidas, que eu tenho certeza que os planos de Deus para nós são planos de paz e de prosperidade.
E essas máscaras que você já colocou em você até hoje, mano, pega elas assim, ó, e sai! É nóis, tamo junto, até o próximo vídeo, falou!